Olá pessoal, boa noite. Vamos começar aqui a nossa live de hoje para falar do assunto que é atuação criminal. A gente vai falar sobre clientes, a gente vai falar muito assunto aqui legal hoje sobre organização do escritório e eu vou convidar o professor Marlon Ricardo para vir aqui conversar com a gente, bater um papo. Já conheço o Marlon já há muito tempo, a gente já fez várias parcerias aí. Acho que nós somos os dinossauros aqui do YouTube, vamos dizer assim, do mundo jurídico. Nós temos canais aí no YouTube faz muito tempo. Então a gente já está conectado nesse mundo digital já faz tempo. Acho que ele pode falar um pouquinho dessa experiência também para vocês, porque agora isso ajuda muito, tá? Isso aqui que a gente está fazendo, ó, transmissões ao vivo, Instagram, isso ajuda muito o advogado e a advogada nesse momento agora de pandemia, tá? Então eu vou chamar ele aqui daqui a pouquinho, ele já está entrando. Antes de chamar ele, eu só queria avisar vocês que a aula número 2 do workshop Advogando na Crise, ela já está disponível lá no site. É só você digitar advogandonacrise.com.br, tá? Por que essa aula é importante? Porque nessa aula de hoje eu falo sobre o pedido de liberdade, como fazer um pedido de liberdade agora, na época de corona, passa todas as fundamentações para vocês. Lá eu coloco a recomendação número 62 e, inclusive, eu disponibilizei uma peça lá no nosso canal do Telegram, tá? Tá tudo explicadinho na aula lá do workshop. Então, se você não assistiu a aula 1 ou não assistiu a aula 2, compensa você correr lá e assistir a aula 1, assistir a aula 2 e para você também poder abrir um pouquinho o teu campo de atuação, vamos dizer assim. Se todo mundo que está aqui está atuando na parte criminal, vocês podem também pensar em atuar na parte trabalhista, pensar em atuar na parte civil. Então, revisão de contrato, por exemplo, vai ser uma tendência, vamos dizer assim. Agora, você está vendo pelas medidas provisórias que estão surgindo, aluguel, às vezes você tem a questão de pensão alimentícia. Então, você tem vários tipos de revisional de contrato na área civil que vai ser, como eu costumo brincar, falei isso ontem com vocês, a segunda onda, desculpa, tá? Para mim, a primeira onda, o que acontece quando tem esse tipo de caos é no direito criminal. Então, a primeira onda que está se mexendo é no direito criminal, os embates estão sendo dentro do direito criminal, a jurisprudência que está saindo agora está sendo muito nessa parte criminal. Então, se você quer um remédio para atuar agora, é o direito criminal. Depois vai vir, acho que a onda trabalhista, né? Que a gente já está chegando nela, que é essa relação entre empregado e patrão aí, que está bem complicada, todo dia tem normas novas. E por fim, vai chegar a parte civil, que é a renovação de contrato, tá? Inclusive, só para comentar aqui com vocês, eu até vi esses dias uma decisão em que um advogado requereu a redução do aluguel dele, tá? A redução do aluguel dele ali, ele requereu, acho que era 2 mil que ele pagava de aluguel por mês, houve uma redução ali, ele pedia R$ 1.000 e chegou-se o desembargador, que ele teve que recorrer, a decisão final ficou em R$ 1.300 por 6 meses, para dar uma reduzida no contrato de aluguel. Então você vê que essas discussões já estão chegando lá, tá? Para a gente poder abrir um pouquinho. Deixa eu ver se o professor Marlon Ricardo já está por aí, se ele já solicitou, para eu poder chamar ele aqui para a gente começar a nossa aula. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Tá por aqui já o professor Marlon, deixa eu chamar e começar esse bate-papo aqui, tá? Maravilha, dinossauros, colocou ali. Fala, meu amigo, Boa tudo noite. bem? Boa noite, meu amigo. Como é Maravilha, que você tá? Tá ouvindo bem? bom demais. Tô ouvindo muito bem. Se Que bom. apresenta aí pro pessoal poder conhecer você. Deixa eu me arrumar aqui, porque não tá aparecendo a minha cara. Pessoal, boa noite. Meu nome é Marlon Ricardo, do perfil Marlon Ricardo Criminalista. Como bem disse o Dr. Rodrigo, um dos dinossaurinhos da internet. Aí acho que eu estou na internet com um canal no YouTube desde 2012. Então, Você é de quando, então Rodrigo? 2011. Então eu sou Então mais você é antigo que você. mais dinossauro do que eu. Nos É. conhecemos há muito tempo. Eu queria te parabenizar, não só você, como o Dr. José, o Dr. Boris, o Dr. Alessandro. Essa iniciativa do Advogando na Crise é uma ideia fantástica, vai ajudar muita gente. Tem muita gente com dúvida, muita gente com problemas, muitos advogados, infelizmente, com problemas, inclusive financeiros, por causa dessa questão da crise. E eu Uhum. espero que a gente possa dar um help para essa galera. Eu sou Só estou advogado procurando o criminalista. controle do ar-condicionado aqui. Mas pode falar, pode falar, pode falar. Eu sou advogado criminalista e também, como o Rodrigo e como muitos aí, a gente está tentando ajudar essa galera nova que está começando através do meu perfil do Instagram, o Marlon Ricardo Criminalista, assim como no Criminal na Prática. Então, parabéns para vocês pela atitude e tomara que a gente consiga dar um help para essa galera aí que está começando. Não, com certeza. Eu acho que essa ida para o digital vai ser fundamental. Acho que isso vai ser uma revolução na advocacia. Se eu acho que pode ter uma revolução nessa crise na advocacia, vai ser justamente esse ponto das pessoas olharem com mais carinho para esse mundo digital e perceber que a interação digital traz muito cliente, né? Acho que você pode
até falar muito bem disso, hoje até pode ser um início aqui do nosso bate-papo, como que o canal do YouTube traz para você também bastante causa, assim, bastante clientes, né? Com certeza. Acho que vai ser uma revolução porque tudo para hoje. Por causa do Covid, está tudo parado. Mas a internet está funcionando. E está funcionando muito bem. E os vídeos que existem ainda estão rolando, e as aulas que são dadas continuam lá, e inclusive em situações como essa, estão ainda mais acessíveis e tendo mais acesso e mais busca do que o normal, né? Falando um pouco dessa questão do uso da internet, isso gira, tudo basicamente gira em torno, ao meu ver, né, de uma palavra, que chama-se autoridade. A autoridade traz Uhum. cliente, a autoridade gera valor, a autoridade aumenta o valor de honorários, a autoridade facilita a sua contratação, a autoridade é basicamente o que o advogado precisa mais ter. E principalmente para quem está começando, falta a questão de autoridade porque você acabou de pegar a sua carteira da OAB. Então, você coloca sua foto lá, tirando carteira da OAB, fazendo o seu juramento, e a sua autoridade nesse momento é zero. Creio eu que um dos atalhos que nós temos para a autoridade, porque a autoridade naturalmente ela vai se desenvolvendo. O cara que fica 30 anos na Uhum. advocacia, com 30 anos de resultado, ele vai ter muita autoridade. Mas para as pessoas que estão começando, uma das melhores maneiras de você ter autoridade é você utilizar a internet. Os vídeos, a minha praia são vídeos, né? Mas tem advogado que não se dá bem com a câmera, mas são ótimos escritores. Então não é a internet se resumir a vídeo, ou ao Instagram, ou a uma ferramenta especificamente. A internet como um todo. Os vídeos, que são mais a minha praia, eles trazem visibilidade. As pessoas estão vendo a minha cara, as Uhum. pessoas estão... Quando eu não faço vídeos dando cambalhota, fazendo pirueta e tomando banho em piscina sei lá, de balão ou coisa do tipo. Os meus vídeos são técnicos, são jurídicos, e qualquer pessoa que assista a esses vídeos, ela está dali extraindo que eu tenho conhecimento suficiente para passar naqueles vídeos. Logo, eu entendo do que eu estou falando, logo, eu sei direito penal, logo, eu sou um bom advogado. Esse caminho, ele é seguido pelos clientes, e desde que eu comecei, como eu te falei, nós começamos quase juntos, em 2011, eu comecei a advogar em 2009, em 2012 eu já estava com um canal no YouTube. Com certeza, eu passei muitos anos à frente de pessoas que começaram comigo por causa da Uhum. questão dos vídeos, por causa da visibilidade e da autoridade que esses vídeos passaram. Sim. Eu vejo nessa época agora duas quebras de paradigma. A primeira delas dentro do direito criminal. Porque, como eu estava falando na live de ontem também, hoje nossos pedidos, eles não são mais olhando o direito penal do fato, que é o certo. A gente tem que pensar no autor. Então a gente tirou o olho do fato, esquece o fato, não importa o que o seu cliente fez, o pedido todo vai ser direcionado com base no que ele é. Por exemplo, eu tenho uma condição de saúde ruim, eu tenho uma idade mais elevada, pelo menos nossos pedidos dentro do criminal vão ser todos baseados nessa parte de o que é a pessoa e não qual crime que ele cometeu, não importa. Se ele está preso por um tráfico de drogas ou se ele é o João de Deus que está preso por estupro, todo mundo vai poder ter o benefício do direito, por exemplo, a ficar preso domiciliar. E a segunda quebra de paradigma, e aí entrando um pouco na área online, na área digital, é você não ficar restrito para os advogados que, por exemplo, eu não estou conseguindo atender, eu estou com dificuldade, não era nichado. Eu acho que esse momento não é o momento de você nichar muito. Porque se você fechar a porta, talvez exclua muito cliente que você pode conseguir. Então, acho que são essas duas premissas que vão ter que ser quebradas, pelo menos nesse momento de quarentena. Eu não tenho como sair para conseguir meu cliente, mas eu tenho como colocar minha cara na internet. Eu tenho como fazer lives, parcerias, e se eu entender a, as normas que estão saindo agora, eu não preciso entender a fundo penal, por exemplo. É um exemplo bacana para a gente dar aqui. Por exemplo, o advogado civilista que está acompanhando a gente, o advogado trabalhista que está acompanhando a gente, ele não precisa saber fazer tudo. Ele tem que saber fazer os pedidos de liberdade dos clientes que procuram ele. Porque talvez ele tenha um cliente que procurou ele uma vez para uma questão e agora foi preso e precisa resolver a vida dele. Então, com alguns pedidos simples, talvez ele consiga atuar no direito criminal sem precisar fazer uma alegação final, um recurso, uma sustentação oral. Agora ele consegue atuar pontualmente, né? O que você acha dessa parte? Como é que você está trabalhando com essa parte de clientes sua aí, Marlon? Se me permite só fazer uma observação antes da questão dos Claro. clientes, você falou da questão da liberdade, que nós estamos nos baseando no autor. Eu tenho abordado um outro lado nessa questão das liberdades,
porque eu percebi que alguns juízes estão tendo uma certa resistência em relação... É que os processos que eu estou fazendo liberdade agora são mais processos do júri. Ele sabe muito bem que Uhum. Campo Grande tem uma diferença grande entre as varas do júri. E a Sim. resistência está grande em relação a... Ele desculpa o palavrão, todo mundo sabe que eu falo palavrão pra cacete. Tem juiz que está literalmente cagando se o cara tem 90 anos e está preso, se vai morrer ou não vai. Então eu estou tentando abordar e eu sugeri isso e tem funcionado com algumas das pessoas que pegaram essa sugestão. Eu tenho recebido um feedback muito positivo, então bom que fica a dica para todo mundo. Abordar essa questão da liberdade relacionada ao Covid por um outro lado. Não só, claro, que também pelo lado do risco da pessoa, lá da portaria 60, da resolução portaria 62 e das recomendações, mas pelo lado do risco ao sistema público de saúde e principalmente do risco ao sistema penitenciário em si, por dois motivos. Primeiro, o sistema penitenciário não tem condições físicas de aguentar uma mini epidemia dentro de qualquer presídio do Brasil. Uhum. Os presídios têm 2 médicos e a quantidade de presos imensa. Esses médicos são muito pouco equipados em relação a isso. E isso automaticamente faz com que se gere um risco aos agentes penitenciários. Então, a pessoa que não tem periculosidade permanecer presa nesse momento, mesmo que não... digo presa no sentido fechado, que não vá para uma liberdade ou para uma domiciliar, ela é um risco, ela tem um risco de vida próprio, ela é um risco para os agentes penitenciários, ela é um risco para o sistema penitenciário, porque a partir de um momento que tiver uma pessoa contaminada dentro do sistema penitenciário, aquilo vai virar um fuzuê, porque essas pessoas já tentam fugir hoje, com essa situação vão tentar fugir ainda mais, apesar de eu achar esse argumento um pouco mais fraco. Essa pessoa é um risco aos familiares que a visitam, nos poucos locais que ainda permitem a visita, hoje em dia não está permitido, mas principalmente é um risco aos agentes penitenciários. Então, eu dei essa dica há uma semana e pouco atrás, eu falei que eu estava abordando esse tema quando eu compartilhei o meu primeiro pedido de liberdade em relação a isso, e eu tive feedback de 4 advogados em vários locais do Brasil diferentes, uma do Rio de Janeiro, sei que uma é de Goiás, eu não lembro onde são os outros 2, dizendo que foram por esse lado e tiveram êxito em liberdade. Inclusive, uma me falou que pegou a liberdade de um cliente que tinha... ele era reincidente em tráfico de drogas, era uma operação grande com 13 ou 14 traficantes, que ninguém estava conseguindo sair, e ela conseguiu o êxito do cliente dela, tentando fazer o juiz entender que ele não está, na cabeça do juiz, claro, ele não está protegendo aquele bandido, e sim, ele está protegendo o agente penitenciário e o sistema penitenciário como um todo. Eu vi hoje uma notícia que parece que em Guarulhos, acho que foi em Guarulhos, 2 presos faleceram com falta de ar e sem atendimento. Então, provavelmente pode ser isso, né? Porque são 2 presos diferentes. Só que não tem atendimento, ninguém lá para fazer o exame, nem para saber se essas pessoas faleceram disso ou não. E quando isso chegar no presídio, quando o Covid se instalar lá dentro, vai gerar caos mesmo. Na peça que eu disponibilizei hoje, lá no workshop para o pessoal, tem alguns parágrafos que eu falo desse lado. Aquela peça, eu peguei a peça mais genérica que eu tinha, que acho que até um caso que não dava, assim, a gente fez um pedido sabendo que provavelmente o juiz iria negar aquele pedido, porque como é violência doméstica, eu até comentei isso na live de ontem, violência doméstica, por mais que as penas sejam pequenas, é mais difícil você soltar, porque o juiz tem aquela pressão, né, que se eu solto, o cara vai lá e mata, a culpa é minha. Então esse é um caso que o cara já era reincidente, já tinha ameaçado, já tinha batido, já estava preso várias vezes. Então é uma peça onde a gente abordou vários pontos, né? E ele não se encaixava, vamos dizer assim, em nenhuma das... Se eu não me engano, ele não encaixava em nenhuma dos pontos da recomendação. Então a gente fez uma peça mais genérica, abordando esse lado, né? Da preocupação que uma pessoa que no final do processo não vai ficar presa, porque a pena é muito baixa, agora está presa e poder contrair. Então a peça trabalha como um todo, mas achei muito bacana esse lado, essa visão, para você poder conseguir abordar, né? Como é que está a sua atuação aqui, na vara do júri, nos crimes de homicídio? Eu tô, tirando a parte da Justiça Federal, eu estou atuando principalmente nas varas do júri, e em relação à liberdade, nesse momento a gente está tendo uma discrepância grande em relação aos juízes, como sempre, e o juiz, uma vara está bloqueando todos os pedidos de liberdade, e o tribunal, infelizmente, não está dando liminares, mas está mandando para a turma, e com votos positivos, mas não está dando liminares, a não ser que seja
Eu estou falando do crime de homicídio, né, que não se enquadra Uhum. lá porque é um crime com violência ou grave ameaça. E, e a outra vara está permitindo, está fazendo uma revisão natural de todas as liberdades dele. Inclusive, eu já vi ele liberar algumas pessoas em domiciliar, inclusive sem o pedido do advogado, por essa revisão. Mas eu sei que estão tendo bastante problemas e ao mesmo tempo muito êxito aqui, numa área que eu não costumo atuar, mas na área de execução penal. Sim. Pela defensoria também, a gente está conseguindo bastante pedidos. Eu até comentei também na live de ontem, a gente conseguiu uma progressão de regime. Eu vou falar disso no workshop, a gente conseguiu uma progressão de regime antecipada para uma presa que a data base para ela progredir para o semiaberto, do fechado para o semiaberto, era 2022. E 22. E a gente conseguiu fazer a progressão dela agora. Ela era do Poxa, grupo de risco, ela tinha um problema respiratório e o juiz acatou esse pedido. Só que também a gente leva muita porrada, né? Acho que com certeza. sempre a gente vai levar. E eu achei bacana que a gente estava conversando antes de entrar na live, você falou um pouquinho da abordagem com o cliente, né? Como é que você está fazendo essa organização do escritório? Nós estamos em um momento em que está todo mundo de home office. Eu estou no escritório hoje, mas eu estou numa exceção. Eu estou trabalhando de casa quase todos os dias. É que isso aqui me pegou no meio de uma obra, então de vez em quando tem que ficar aqui, de vez em quando tem que ficar lá. Mas além da questão do natural de você buscar clientes, que eu uso a internet para isso, e a internet continua funcionando muito bem para isso, eu estou sugerindo e estou aproveitando esse momento para olhar para um outro lado, que infelizmente alguns colegas advogados, principalmente a galera que está iniciando, que ainda está se acostumando como o jogo funciona, as pessoas se preocupam muito em conseguir o cliente e se preocupam pouco em manter esse cliente depois. Então, a pessoa vai lá, consegue o cliente, fica feliz da vida e a partir do momento que assinou o contrato, aquele cliente vira mais um número e você só vai se preocupar com ele quando abrir um prazo para esse processo e for publicado no Diário Oficial, porque você não fica sabendo disso. Muitos advogados nem se inscrevem no push antes, para saber antes que vai abrir um prazo. E torcendo e rezando e trabalhando para isso, para você ter um resultado positivo, para que esse resultado positivo possa trazer futuramente mais clientes. Porém, no meio do caminho, nós estamos em um momento de uma concorrência imensa. E muitos advogados estão na faixa de concorrência por preço. Então, quem está na faixa, quem joga na zaga nesse momento, eu costumo falar que sempre tem vários campos de você jogar, então chega um momento, chega um campo que você não está mais concorrendo com a galera por preço. Oi, Estão me não, eu tô te ouvindo? ouvindo bem. Tô ouvindo, tranquilo. Tá travado só seu rosto aqui. É? Mas enquanto você está jogando na parte de baixo, que você está brigando muito por preço, essa concorrência é insana. Então, depois que você conseguiu um cliente, é muito importante que você o mantenha. E uma das formas que eu gosto de usar para manter um cliente é o feedback. Então, eu estou aproveitando esse momento que os prazos eles estão suspensos, o que é importante também a gente saber que prazo suspenso ainda vai correr um dia, não adianta nada chegar no dia Uhum, 30 de abril e o cara ter 1 milhão de coisas para fazer, porque tem que ir sim, fazendo do mesmo jeito, só que nós do criminal sabemos muito bem que a prescrição joga a nosso favor, então se você sim. olhar meu computador aqui, ele tem uns 12 post-it de peças que estão prontas, escrito pronta protocolar, pronta protocolar. Então chegar no dia 30 ali, você protocolando tudo para não ter risco de andar antes. Mas eu estou fazendo uma Acho, busca. Pode acho que falar. essa é uma dica legal, só parar um pouquinho aqui, para o pessoal que está aí, fazer justamente isso. Por exemplo, na defensoria a gente está na mesma situação. A minha fila de processo não para de aumentar. Então eu tenho uma fila imensa, que nem eu comentei, acho que ontem a gente fez 46 pedidos dentro do processo e hoje já entrou mais um monte de pedido. Então, assim, até a instrução da defensoria é essa, né? A gente tem que. O prazo está suspenso, a gente está em home office também, só que a gente está dando andamento em tudo os processos, né? Para deixar tudo zerado, para quando voltar, que vai voltar, o cartório também está trabalhando para fazer isso, né? O processo vai parar nas audiências, vamos dizer assim, que é onde vai precisar citar alguém, ou então na citação do réu. A gente está andando com todos os processos. Agora, quem é advogado e tem a possibilidade de segurar a manifestação para ganhar 1, 2, 3 meses, o tanto de processo que a gente vê que não prescreve por conta de um mês, pelo menos o que eu pego, principalmente na violência doméstica, que são crimes menores, é muito grande. E é legal o pessoal ficar atento que nesse momento de suspensão, o que está suspenso é o prazo processual e não o prazo penal. Então, por exemplo, prescrição,
database de progressão de regime, e assim por diante, nada disso está suspenso. Até foi uma pergunta ontem que surgiu, só encaixando aqui, já deixo você continuar você estava falando do cliente, do exame criminológico, né, que está suspenso pela recomendação, não é para ser feito o exame criminológico. Se o teu pedido de progressão de regime está barrando no exame criminológico, a recomendação é expressa em falar que não precisa fazer o exame criminológico nesse momento, que é para avaliar logo já a progressão de regime. Mas pode continuar, só te interrompi porque eu achei bacana essa dica de você deixar tudo pronto. Vou dar um exemplo para ver que eu não estou mentindo aqui. Não vou botar na câmera de trás porque como está em obra, está uma bagunça gigante aqui atrás. Mas está aqui, ó, meu cliente, eu coloquei o recurso extraordinário especial que eu tinha que fazer, a data que é a minha data de protocolo sempre, que é 3 ou 4 dias antes do prazo, porque eu também não faço próximo do prazo pela questão de prescrição, era 27 de março. Aí eu fiz a peça, rabisquei o meu 27 de março e coloquei aqui, feito, falta protocolar. E é um dos trocentos negocinhos que tem aqui no meu computador, justamente porque é uma das formas de me organizar, né? Eu faço isso, eu coloco o lembrete no celular, eu coloco o lembrete na agenda do Google para chegar um e-mail para mim não ter nenhum tipo de risco de prazo, que eu não gosto muito de usar programas. Alguns advogados gostam, não é minha praia. Mas como eu estava dizendo em relação à questão do feedback, eu também não sou um advogado que tenha milhares de processos. Eu prefiro pegar poucos processos melhores do que muitos processos e ganhar menos. Mas eu devo ter hoje em andamento uns 60 processos, mais ou menos, tirando que já estão parados há um tempo ou cumprindo pena e assim por diante. Então, eu já consegui olhar os 60 processos, ver como eles estão, fazer alguma anotação, e eu estou mandando alguns clientes, eu tenho um contato mais próximo, tenho o telefone que eu converso com mais frequência, outros clientes são empresas e coisas do tipo. Então, para as empresas, eu estou mandando um mini relatório, falando, o seu processo está assim, o andamento foi assim, os processos estão suspensos, os prazos estão suspensos, e nesse momento é difícil a gente conseguir qualquer coisa no fórum, porque o fórum está praticamente fechado, mas o processo teve esse andamento aqui, e o próximo passo vai ser esse passo. E para os clientes que eu tenho, que não são empresas e não tem tanta formalidade, eu estou dentro do possível ligando para eles, eu já tenho mais ou menos uma noção de quais que não gostam muito de falar no telefone, e outros eu estou mandando pelo menos uma mensagem de WhatsApp, falando, eu vou te mandar um áudio a respeito do seu processo e dando uma descrição do processo. Esse feedback é muito importante. E, além de que, eu gosto de fazer o cliente participar de alguma forma. Então, quando eu estou mandando esse feedback para eles, estou falando, olha, meu próximo passo vai ser a nossa audiência de instrução, que vai ser, como nós combinamos, daqui a tanto tempo, se não for mudada por causa do Covid. Porém, eu preciso que você me mande alguma pergunta que você queira fazer para alguma pessoa específica para que eu possa analisar se vale a pena fazer essa pergunta ou não. Para que esse cliente participe, se sinta participante e, principalmente, ele entenda de que o processo dele, para mim, não é só um número. Eu não vou me preocupar com aquilo só em um momento. Isso, com certeza, aumenta muito a credibilidade do advogado com o cliente, portanto, a manutenção daquele cliente e o risco daquele cliente para outro advogado no meio do caminho é muito menor. E até de te indicar também, né, para outra... com certeza. Para alguém que ele conhece. Ontem a gente estava conversando com o Dr. Fabiano Lopes também, acho que você conhece ele, né? Não sei se você conhece ele. Excelente advogado, conheço. E ele estava falando da advocacia humanizada, ele estava conversando justamente sobre isso. Você tirar o protagonismo do advogado, do defensor, de quem quer que seja, e passar o protagonismo para a parte, porque ele é o autor do processo, né? E eu, nos meus atendimentos na defensoria, eu costumo fazer muito isso, de mostrar para ele, trazer ele, perguntar para ele, olha, o que você tem aqui, porque eu estou cego, eu preciso que você me fale onde eu tenho que andar, porque você que sabe a situação, né? E fazendo esse tipo de atendimento, eu creio que você consegue a manutenção, claro, do teu cliente, e além disso, que todo mundo está querendo informação. Então imagina se você tem um processo criminal contra você, você não sabe o que está acontecendo, tudo está suspenso, você não sabe se você vai conseguir sair da sua casa, e aí você não tem nenhuma informação sobre o seu processo, mas de repente, sem você pedir, o teu advogado te liga ou te manda uma mensagem, te dá uma informação sobre o teu processo. Acho que isso é muito relevante, né? Para o cliente, com certeza. Né? A gente tem que parar de ser reativo e começar a ser proativo, né, cara? O cara, aí tem advogado que ainda reclama, o cliente liga e fala, eu quero saber como é que tá a minha situação, e o cara fica puto porque o cliente ligou. A gente tem que evitar sim que o cliente ligue, mas não evitar porque ele ligou e você não quer atender. Evitar porque você já deu informação para ele, então ele não precisa te ligar. Ele já sabe o que está acontecendo, ele está por dentro. A gente estava até discutindo aqui, que você falou eu gostei da ideia, foi me surgindo ideias aqui,
que você falou de segurar os processos, né? A gente estava até discutindo aqui um processo que tem um pedido para fazer o acordo de não persecução penal. E os promotores, pelo menos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, não sei como é que está no Brasil todo, eles não estão aceitando o acordo de não persecução penal na instrução. Depois que o processo foi denunciado, eles não estão mais aceitando. Só que o pacote anticrime não fala em denúncia, ele fala se não for caso de arquivamento e se o réu tiver confessado. Então, se você tem um processo em andamento, mesmo com instrução, se o réu foi ouvido e confessou o crime, tem todas as circunstâncias. Não foi caso de arquivamento e ele confessou o crime, por exemplo. Ou se ele não confessou, mesmo assim é direito subjetivo dele de ter a proposta. E os promotores estão negando, né? E aí, o que a gente está fazendo nesses processos especificamente? Segurando os processos para poder fazer o pedido para que o promotor analise depois, entendeu? Então, a gente está segurando e aí eu falo assim, olha, o processo tem uma nulidade porque não foi apresentada a proposta ou acordo de não persecução penal. Então, volta lá atrás e apresente. O promotor vai falar assim, não, eu entendo que não é caso de apresentar. Você vai subir esse processo para o procurador-geral. Provavelmente o procurador-geral vai falar que não é caso. Aí, na apelação, no recurso futuramente, até na alegação final, a nossa estratégia é alegar uma nulidade desse processo, porque é a mesma coisa da suspensão condicional do processo. Tá? Não foi feito, é direito subjetivo do réu, tem que anular. E eu já vi diversas decisões de tribunais, inclusive a última, mais recente, que eu acompanhei, foi do Tribunal de São Paulo, que falou que é assim que o promotor precisa fazer, mesmo com o processo em andamento. Não tem nada na lei que fale que depois da denúncia não pode ser feita um acordo de transação penal. E como você falou essa questão da prescrição, eu acredito que esses processos também vale a pena dar uma olhada com carinho e fazer esses pedidos quando o prazo voltar, segurar o máximo que dá, claro, porque a prescrição nesses processos elas vão ser muito eminentes aí. Outra coisa também dentro do acordo de não persecução penal é a questão do estelionato, né, cara? Do estelionato passou a ser condicionado à representação, então os processos em andamento teriam que ter a representação. E eu vi que teve muita gente correndo para fazer isso, e eu tô tendo uma visão um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que esperar para fazer isso, porque a representação ela tem um prazo para ser feita. E eu entendo, pelo menos por enquanto, que esse prazo começou a correr no primeiro dia de vigência da lei. Então, se no primeiro dia de vigência da lei não foi feito, passado o prazo de 6 meses, vai decair o direito de fazer essa representação, portanto, o processo vai ter que ser arquivado. Então, tem juízes que estão mandando de ofício fazer essa representação, a gente não tem o que fazer, mas eu acho que esse momento também é um momento para a gente esperar o máximo, porque o prazo de decadência para fazer representação está correndo também. Os processos estão suspensos, mas o prazo está correndo. Então, ao invés da gente correr e tentar fazer o processo, a não ser que você saiba, tem advogado que já sabe, não, essa vítima sumiu, essa vítima não quer mais processar, essa vítima não sei mais o quê, a não ser que você tenha essa certeza, eu recomendo mais esperar passar o prazo de 6 meses do dia de início da vigência da legislação do que correr para tentar fazer isso, porque você está correndo para sanar uma irregularidade que você pode usar lá na frente. Porque se o entendimento dos tribunais, ao final, for de que esse prazo só vai começar a contar os 6 meses a partir do momento da pessoa ser intimada para fazer a representação, se não fizer, que é uma corrente que tá andando, você está na mesma que você está hoje, se você pedir. Então é melhor você pedir depois dos 6 meses e ter a chance de essa corrente jurisprudencial e doutrinária se manter, e você já, no momento que você pedir, o juiz já tem que arquivar o processo porque não pode mais fazer a representação, do que você ter que fazer isso como você está fazendo hoje, mas daqui a 6 meses, 7 meses, porque foram para uma corrente diferente, aí tudo bem, mas não tem por que a gente se adiantar em relação a isso. É problema do judiciário, né? Não é problema nosso. Na minha visão, até para quem não é do criminal aí que está acompanhando a gente, porque o workshop está abrangendo todas as áreas, né, civil, trabalhista e tudo mais, houve uma mudança agora com o pacote anticrime que colocou esse requisito, vamos dizer assim, no crime de estelionato, que agora é uma ação condicionada à representação. A vítima precisa falar que ela quer processar. E aí começou uma discussão. Eu ainda eu tenho uma posição mais ainda restritiva do que essa sua. Eu acredito que todos os crimes de estelionato, a partir do momento que o legislador colocou essa condicionante de tem que haver uma representação, sem colocar uma modulação de efeitos ali, isso atingiria todo e qualquer processo de estelionato. Inclusive os já transitados em julgado, cabendo inclusive revisão criminal, porque é uma condicionante que foi colocada na lei, uma lei mais benéfica que surgiu e ela retroage em favor do réu. Ela não pode ter uma interpretação ampliativa desfavorável, como, por exemplo, o prazo da vítima é a partir do primeiro dia até 6 meses, porque você estaria prejudicando o direito do réu aí, né, no caso. E, como a gente sabe, a lei penal, ela tem um viés na dúvida, você sempre ir para o lado do réu e não poder ter uma norma
mais gravosa, retroagindo. Não seria o caso, mas, por exemplo, uma norma mais benéfica retroage, né? Como não teve modulação, a exemplo do que foi na Lei 9.099, quando colocou essa mesma obrigação, vamos dizer assim, de representação na lesão leve. Lá veio falando, olha, daqui tem 90, acho que era 90 dias, se não me engano, para que a vítima representasse. Nessa lei não teve isso. Então, se não teve isso, tem que retroagir. Mas eu acho que não vai ser o posicionamento que vai ser que vai surgir aí, né? E o que mais está enfrentando? Não, pode falar, pode falar. Eu acho difícil de esse posicionamento se manter, apesar de eu concordar com você, acho difícil ele se manter por causa aí vai entrar aquela política judiciária, né? A politicagem interna para o número de processos e assim por diante, mas acho que é uma tentativa mais do que válida, principalmente para revisão criminal. Eu tô olhando as perguntas que estão chegando aqui através desse quadradinho. Se alguém quiser deixar a pergunta, o comentário está desativado, mas dá para vocês colocarem nesse quadradinho que tem embaixo com ponto de interrogação, uma cartinha. Uma pergunta que veio foi a seguinte: no caso de pedido de prisão domiciliar, paciente de 37 anos com histórico de doenças respiratórias. Depende da fase do processo que você está, né? Se for a fase, se ele está preso preventivamente ou se ele está já cumprindo pena, tá? Mas problema respiratório está na recomendação, um grupo de risco aí, então cabe sim fazer o pedido. Na verdade, cabe fazer o pedido para todo mundo, né? Todo mundo pode pedir, mas tem mais chance de ser concedido, tá? Como eu falei, se for progressão de regime, a gente conseguiu uma progressão de regime que iria ser em 2022 agora. Então cabe sim, e é um dos casos que está na recomendação. É importante provar, né, cara? Exato. É importante provar. Se você for só no gogó para falar de uma situação dessa, é bem difícil. É melhor a família, e você com uma procuração de advogado, você consegue ter acesso ao prontuário médico. Se a sua procuração for uma procuração bem completa, você consegue ter acesso ao prontuário médico desse paciente. Então, às vezes a própria família, a esposa, a mãe, tem dificuldade de ir ao posto de saúde para conseguir esse prontuário. E eu tive um caso, inclusive, na semana passada, que eu não estava por perto, então eu mandei a minha procuração para a esposa da vítima, e com a minha procuração, eles liberaram para ela o prontuário médico, que é um documento particular, então não pode ser liberado para qualquer um, do cliente que eu ia entrar com pedido de liberdade com base nisso. Então, às vezes o cara a família está falando, eu não consigo, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo, e às vezes é só a falta de ter essa procuração para você poder levar no posto de saúde ou no órgão da sua prefeitura, no órgão que seja representante do SUS, para que você possa ter acesso a esse prontuário. Lá no prontuário, vem todos os atendimentos que foram feitos, os remédios que foram passados, e dependendo da situação, você vai ter que garimpar, porque às vezes no prontuário não está específico que aquele cara, aquela pessoa tem um problema respiratório. Mas aí é hora de você pegar a nossa querida mãe Google e pesquisar o nome daquele medicamento que foi passado naquele momento e ver para quais doenças aquele medicamento é importante. E você encontrando que aquele medicamento é feito para doença respiratória, você pega aquilo, também a sua pesquisa para provar que ele é para doença respiratória, mais o dado do prontuário. Se você encontrar, hoje em dia a gente encontra na internet a bula integral do medicamento, pega a bula original do medicamento, mais o prontuário que mostra que ele está usando aquele medicamento, aí você usa para provar que a pessoa tem um problema respiratório. Porque eu não sei como é que está com os casos de vocês têm muito mais casos do que eu, mas eu tentei um pedido que eu não tinha prova nenhuma, porque a pessoa estava demorando demais para conseguir, é de outra cidade. Foi esse, inclusive, que eu acabei mandando minha procuração e depois eles conseguiram. E, no caso, a minha prisão preventiva foi decretada em primeira instância, mas o processo já está na apelação. E eu fiz o requerimento de revogação para a desembargadora relatora, e ela negou inicialmente, dizendo que eu não tinha aprovado o pedido. Eu não tinha aprovado que ele estava no grupo de risco. Porque eu disse que ele tinha problema respiratório, descrevi tudo, mas não me trouxeram prova nenhuma, eu pedi do mesmo jeito, e ela falou que eu não tinha aprovado. Agora eu vou pedir de novo, porque vieram os documentos, eu vou pedir de novo, para pedir reconsideração, inclusive, eu não vou nem subir com recurso, já que ela argumentou que eu não tinha aprovado, e eu consegui essas provas, ao invés de subir com recurso direto e ter que esperar a posição do STJ, eu vou pedir reconsideração para essa desembargadora. Caso ela negue, ela negou, vai ser uma coisa que vai acontecer em uma semana, talvez, peço liminar também, aí eu subo para a STJ, aí eu vou para cima. Mas é importante a gente garimpar. O que eu estou vendo muito disso são os juízes nem negando o mérito, eles já estão negando a supressão de instância. Falando, olha, você não fez esse pedido para o juiz
originário, vamos dizer assim. Ele não negou um pedido, você não tem uma autoridade coatora para fazer um HC, por exemplo. Né? Até como complementação, tudo, é um assunto até que eu vou conversar com o Thiago amanhã, o Dr. Thiago Bunin, amanhã a gente vai bater um papo sobre isso, porque ele tem vários casos legais no tribunal, inclusive ele foi fazer sustentação oral mesmo, agora nessa época de quarentena, então achei bacana poder bater um papo sobre isso, sobre esse tema, e eu vi uma supressão de instância, muita supressão de instância aqui na defensoria acontecendo, então a gente decidiu por atuar primeiro no primeiro grau, mesmo que o processo esteja em grau de recurso, e depois subir. Claro que é um momento que ninguém sabe para onde faz o pedido, né? Mas a gente teve bastante decisão nesse sentido, então todos os defensores atuaram dessa forma. Primeiro pede embaixo, negou, HC. Tem uma das varas criminais aqui que você deve conhecer qual é, tinha mais de 50 HCs da defensoria tendo que subir porque ele negou de todo mundo. Daí não tem o que fazer, né? Tem que subir HC e aí vai ganhar aqui. Deixa eu selecionar que chegou um monte de pergunta agora aqui, apareceu mais de 23 perguntas aqui. Uma coisa que essa desembargadora falou na minha negativa também, na negativa que ela deu, foi que eu posso fazer esses pedidos no processo de execução provisória. Eu não concordo com ela, eu acho que isso é questão de prisão preventiva ainda, então eles que têm que resolver, não é o juiz da execução, mas nesse processo, como eu não atuo com execução, eu estou atuando no processo principal, eu tenho outro advogado na execução, até repassei para ele os documentos que eu tinha, falei, se você quiser pedir aí, vai que você consegue, né? Eu escolhi duas perguntas bacanas, a primeira delas, vou falar um pouquinho e depois você fala, que uma pessoa que pediu dicas para uma pessoa que está começando no direito criminal. Qual seria? Assim, eu sei que você tem um curso até que você faz uma formação completa, então acho que seria muito bacana as suas dicas. O que eu quero falar antes de você falar, começando o assunto, você que está começando no direito criminal ou começando em qualquer área, principalmente no direito criminal, eu acho que esse é o melhor momento, porque você tem a junção de duas coisas que trouxe todo mundo para um patamar zero. Todo mundo tem que estudar de novo, que é o momento de pandemia, o momento que está saindo resoluções, recomendações, a validade disso está passando de lei, então tem audiência de custódia não sendo feita por conta de uma recomendação, sendo que tem um pacto internacional que prevê a custódia, que já foi reconhecido assim, então a recomendação teria força maior que o pacto, também estranho. Ou seja, você está num ambiente de caos em que houve o pacote anticrime e em que houve esse momento de resoluções novas. Quem tiver atualizado nesse momento vai conseguir sair na frente, porque ninguém sabe, agora a jurisprudência está sendo formada, então você pode ver, estelionato, cada um tem umas 4, 5 visões diferentes, então para quem está começando e conseguir parar, sentar, estudar todas as recomendações que saem, todas as alterações legislativas que estão saindo, principalmente nesse momento agora, vai conseguir atender muito melhor o cliente. Então, por exemplo, a gente recebeu umas mensagens e uma delas me chamou muita atenção, que foi um advogado que fechou o contrato só com as informações da nossa aula 1 do workshop. Ele pegou as informações, foi um contrato na área civil, e ele já conseguiu fechar por conta das informações que ele pegou ali e passou para o cliente. A gente pode fazer assim, 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 ligou para o cliente e tal, conseguiu fechar o contrato. Acho que você pode falar até melhor do que eu, a orientação aí para quem está começando, principalmente nesse momento, né? Que é mais difícil de começar, né? Vamos dizer assim. A gente está num momento também que, pelo menos aqui na nossa cidade, né? Os crimes estão reduzindo também pelas restrições que nós estamos tendo. Eu acho que nós ficamos, se eu bem me lembro, 2 semanas sem o cometimento de nenhum homicídio na cidade de Campo Grande, que é uma raridade imensa, né? Mas a galera que está começando, ela não pode enxergar, e não é aquela questão besta de você falar copo meio cheio, copo meio vazio, mas você tem opção, você pode enxergar agora, comecei no pior momento do mundo, tá todo mundo em casa, ou você pode enxergar isso como o que você acabou de falar, que para mim foi excepcional, as suas palavras, comecei no momento em que o fato de eu estar iniciando não muda absolutamente nada, porque eu estou igual a todo mundo. E eu não digo isso somente pela questão da pandemia do corona, mas também pelo próprio pacote anticrime. Porque mudou tanta coisa, e tá mudando, e tem tanta coisa para mudar, assim que, tomara que logo caia aquela liminar e tudo aquilo que está suspenso volte a funcionar, tem tanta coisa para você saber do pacote anticrime, inclusive vocês têm um curso fantástico em relação a isso, do pacote de crime, que isso vai fazer com que você entre na frente de um monte de advogado velho que está aí, que tem nome e o escambau, mas não vai conseguir o resultado porque está trabalhando com pensamento antigo. É difícil tomar caco velho, aprender truque novo. Eu falo isso até por mim, é difícil, tem que estudar, tem que entender, tem que aprofundar.
E eu creio que para quem está começando, já que nós estamos em um momento de restrição, de permanecer em casa, permanecer no seu escritório, ou seja, a busca pessoal de network, de frequentar locais e assim por diante, está prejudicada nesse momento, tem que se partir para duas coisas. A primeira, que foi o que a gente falou no começo, que é o marketing digital, né? Então, textos, vídeos, aparecer o máximo que puder. Às vezes, o seu vizinho, ele te enxerga como uma pessoa e ele não consegue te ver como um advogado. Ele não consegue te ver como alguém além daquele colega de balada. Mas você, começando a publicar essas coisas, você começando a mudar a sua postura, pegando a sua rede social, tirando lá suas fotos de balada, ou criando uma rede social profissional, mas excluindo essa situação e mostrando não o Marlon pessoa, mas o Marlon advogado criminalista, você vai começar a perceber muito rápido, e como você disse, eu tenho um curso também, e os meus alunos costumam dizer isso com muita frequência, é muito rápido de você começar a publicar coisa jurídica e você perceber ao seu redor a mudança de postura em relação a você. Então, o seu amigo, a sua tia, aquela tia que fica mandando notícia falsa no WhatsApp o dia inteiro, ela vai mandar notícia falsa, mas ela vai falar alguma coisa a respeito dos vídeos que você está publicando. Sim. E se essas pessoas próximas estão vendo, as que não são tão próximas assim, também têm acesso, porque um vai falando para o outro e assim por diante. E a outra dica que eu daria, é muito perto do que você disse, é estudar. Porque o conhecimento de marketing digital e tudo mais, trazer o cliente para você, fechar o contrato, é uma coisa que tem até uma sequência lógica que você pode fazer para você conseguir. Você pode usar vários mecanismos para tentar convencer aquela pessoa, mas a partir do momento que o teu contrato for assinado, meu amigo, o que vai valer é o que você tem na cabeça. E o que você tem na cabeça... Pode falar. Não, pode falar, pode terminar. E o que você tem na cabeça não pode ser, de forma nenhuma, aquela peça que você achou no Google quando você deu uma busca lá de modelo de peça de alguma coisa. Então é o momento que você tem que ter que estudar para você poder organizar o seu raciocínio. Eu vejo muita gente pedindo modelo, né? A primeira coisa é, me dá um modelo, e a pessoa não sabe trabalhar com o modelo. O modelo ele é para servir de base, ele não é para servir se você trocar o seu nome. Principalmente quem quer entrar na advocacia criminal, quem quer atuar agora nesse momento da advocacia criminal, o direito criminal ele é artesanal. Por isso que nesse momento ele vai funcionar muito bem. Porque você tem que pegar a situação daquele cliente específico que está te procurando ou que chegou até você e falar, olha, no teu caso, a gente vai atuar assim, assim, assim. Claro que o modelo da parte que você vai falar sobre a pandemia, sobre os resultados... Voltou. Você vai ter que dar uma atualizada, mas... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo certinho? Voltou? Tô ouvindo. Voltou. Mas o modelo você vai ter que construir ele. Você precisa explicar a história do teu cliente. Você precisa olhar para o teu cliente, saber a história dele, saber quais são os problemas dele. Não pode deixar o genérico. Que nem eu falei, o modelo que eu passei para vocês é um modelo mais genérico mesmo, foi de propósito, para que vocês possam tirar as partes que não importam e talhar mesmo a petição para cada um dos casos. E o que eu queria falar é a importância dessa mídia social, principalmente para todo mundo que está aí, porque agora o advogado que vai conseguir cliente é o advogado que está na mídia. A pessoa recebeu uma referência tua. Eu quero saber quem é o Marlon. O que eu faço? Primeira coisa que a pessoa vai procurar, hoje em dia talvez não seja nem mais no Google. Ela vai bater no Instagram para ver se ela encontra aquela pessoa ali e como é que é a mídia social dela. Né? Então eu vejo muita gente que coloca lá escritório de advocacia, tal. Não tem uma foto de um rosto, não tem uma pessoa, ninguém aparece. É um Instagram de um escritório para repostar, por exemplo, o que o CNJ coloca. Em vez de você repostar aquela figurinha do CNJ, liga uma câmera, conversa e posta ali um vídeo sobre o assunto que está ali do CNJ. Isso vai trazer muito mais valor da parte te vendo e se expondo. Começa ontem, né? Não é nem principalmente nesse momento. Porque quando nós começamos, tenho certeza que com você foi assim também, principalmente comigo dentro da defensoria, o que o pessoal mais fazia era rir. Olha o youtuber aí, olha o youtuber, tal, não sei o que, você vai ficar fazendo seus videozinhos? Falei assim, claro que eu vou, porque eu ajudo muita gente fazendo isso. Né? Você sabe que você também faz isso, né? As nossas aulas de direito penal e tudo mais que a gente cria na internet. Eu recebo muitos alunos de direito vindo falar comigo, olha, eu não estava entendendo o que o meu professor falava, assisti tuas aulas e comecei a entender. E quantos recados que eu não recebo falando, doutor, por favor, analisa meu caso. Eu tenho um parente que está preso. Acho que praticamente todo dia a gente recebe informação assim. Então, claro que vai um pouco na contramão do que eu falei no início, mas se você souber nichar
e falar para um assunto específico do teu escritório, você vai conseguir muitos clientes. E nesse momento, o que eu vejo com o coronavírus é que dá para você falar sobre isso, sobre a pandemia, sobre as normas que estão acontecendo, que estão chegando. E no direito criminal, se eu pudesse dar uma dica, é que você vai falar para o teu colega, você não vai falar para o teu cliente final. Ele é um pouquinho diferente do civil. No civil, você vai fazer... eu trabalho com, por exemplo, rescisão de contrato, que agora vai chover, né? Com locador, com contrato de aluguel e tudo mais. Eu vou fazer vídeo sobre isso, explicando de uma maneira fácil, para que meu cliente final, que está procurando essa informação, me encontre e veja meu vídeo, me procure. Agora, no criminal, eu não tenho como fazer isso. Então, o que eu faço? Eu faço um vídeo um pouquinho mais elaborado, mas não precisa também ser com uma linguagem difícil, isso não tem importância nenhuma. Mas os meus amigos advogados começam a me ver falar bem daquele tema. Por exemplo, eu sou especialista na recomendação 62 agora. Posto vídeo sobre isso, falo sobre todas as características disso. Então, os meus amigos advogados começam a me ver e começam a me indicar. Pô, o fulano está sabendo muito disso. Vai lá e fala com ele. Então, você já chega, o cliente em você, já sendo indicado. Então, ele já tem um ponto de contato. E o que você falou, acho que encaixa perfeito. Antes, a gente precisava disso daqui, ó. Eu escrevi um livro, eu tenho um livro publicado. Isso te dava o teu crédito. Hoje, isso daqui não dá mais crédito. Você não ganha mais por ter um livro publicado. Você ganha se você tem uma rede social cheia de conteúdo, se você tem um blog cheio de conteúdo, uma página no seu escritório onde você explica mesmo o conteúdo, mas não vai fazer conteúdo por fazer. Acho que isso é o principal ponto que eu vejo, né? Para quem está começando. Com certeza. Comigo aconteceu um fato engraçado, até porque hoje eu sou professor da universidade onde eu me formei. E logo depois de eu me formar, quando eu comecei com os vídeos, eu fui extremamente criticado, inclusive pelos meus professores, que me diziam, cara, o que você está fazendo? Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. E hoje, muitos dos meus colegas professores estão fazendo a mesma coisa que eu fazia desde 2012. Então, as pessoas estão vendo que efetivamente isso funciona. A gente pode ter começado a fazer lá atrás, onde não tinha o mesmo número, o alcance que nós temos hoje, mas o objetivo já era o mesmo. Então, você gera essa autoridade para você conseguir alcançar. E outra coisa, fazendo uma observaçãozinha em relação a essa observação que você fez, da gente falar para colegas, você inclusive vai conversar com o João Ricardo, que é um dos expoentes nesse tipo de advocacia, isso traz muito para a advocacia colaborativa. Então, esse colega, às vezes, ele não vai te mandar o cliente, mas ele vai fazer com você uma parceria. Ele pode até pegar esse cliente, mas ele vai te convidar para ajudá-lo em relação a isso, e você vai receber para isso, e aquele cliente que não iria para você de qualquer jeito, porque ele não procurou você, ele procurou seu colega, ele não foi no teu escritório, ele procurou o João, ele procurou alguma outra pessoa. Então, não era um cliente que estava ao teu alcance naquele momento, se torna um cliente que está ao seu alcance, e você começa a ganhar alguma coisa de algo que você não ia ganhar nada. Sim. Então, mesmo que seja para falar com um colega, que é mais fácil, é mais difícil a gente falar com o público-alvo cliente especificamente, mas falar com o colega, além de trazer autoridade, te traz parcerias. E parcerias são um método muito importante de você conseguir clientes também. Principalmente sim, com certeza. Eu falei ontem, e sempre repito isso, eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo na mídia social, dessa advocacia colaborativa criminal, de mostrar os casos, de mostrar a atuação na delegacia, de indo lá, ó, tô aqui, consegui isso, consegui aquilo, tá aqui a decisão, usa aí no teu estado como um precedente. Isso é muito importante, acho que isso é fantástico. Eu peguei uma pergunta que estava aqui embaixo, selecionei, que foi a seguinte, vamos ver se você também já enfrentou algum caso assim. Foi um pedido que foi feito, pelo que eu entendi aqui da exposição dela, para o juiz plantonista. Então, fez um pedido para o juiz plantonista de liberdade, já mencionando a recomendação, com base no Covid, e o juiz plantonista negou. E a pergunta é a seguinte, posso fazer para o juiz titular da vara agora? Para onde o meu processo foi distribuído? Vou falar primeiro, depois você fala a tua experiência aí. Aqui, na defensoria, depende da vara que caiu. Tá? Tem juiz que fala que já houve uma manifestação por aquele nível, vamos dizer assim, aquela instância. Né? O juiz de primeiro grau já se manifestou, através do plantonista ou não, mas ele já se manifestou. Então, eu não aceito, se você não mudar os fundamentos. Então, eu fiz um pedido de liberdade porque ele era idoso e estava no grupo de risco. Agora, eu vou fazer para o mesmo juiz. Tem juiz que não aceita e vai falar, agora você tem que fazer HC. E aí você vai ter que fazer o HC. Agora tem juiz que aceita. Né? Então, no fundo, o que eu faço é tentar, primeiro com o juiz plantonista, se ele não deixar, eu tento com o juiz de primeiro grau. Claro que a gente já sabe quem aceita e quem não aceita. Tem uns que não adianta nem bater e vai direto pro HC. Qual que é a tua experiência com relação a isso, Mário? É aquilo que você disse no momento anterior, a gente tem que tomar muito cuidado com a supressão de instância, né, cara? Muito cuidado, porque quando a gente pensa em fazer um
um recurso, um HC, a gente tem que estar pensando nos possíveis motivos que existem para a negativa desse HC. A gente não pode deixar nenhum possível motivo fácil na mão do desembargador. E tem poucas coisas mais fáceis do que o cara falar, não, houve supressão de distância, ponto, nego, nem julgo, nem entro no mérito. Então, tem juízes sim que negam, mas isso vai te atrasar um pouco, mas o melhor é você fazer para o juiz de qualquer jeito, mesmo sabendo que ele vai negar, porque você está eliminando o argumento da supressão de distância. Porque se tem juiz que dá, tem juiz que nega, o tribunal tem tudo na mão para dizer, olha, você podia ter pedido, aqui o fulano conseguiu na outra vara. Então, se caso, para não ter nenhum problema em relação a isso, tenta mudar um pouco a argumentação para outro juiz. Até porque Hoje você deixa tem uma pronto negativa. HC. Já deixa pronto HC. Tum, colocou ele negou, você já sobe. A gente conseguiu uma liminar aqui em HC para uma mãe com um filho menor de 12 anos, que o tribunal deu em liminar a colocação dela, colocou o regime para ela domiciliar, colocou ela em domiciliar, por conta do filho. A gente conseguiu eliminar isso. Foi numa cidade interior, não lembro agora qual. Porque que nem a gente está fazendo um banco de decisões, para a gente poder fundamentar nossas peças, né? E essa foi uma peça que eu vi lá, que foi bem bacana com relação a isso. Tem uma outra pergunta que entrou aqui, que quando a gente não tem o prontuário, quais documentos junta? E eu até esqueci de fazer, eu ia fazer na hora para você, eu acabei esquecendo. Onde você conseguiu esse o teu prontuário? Onde você pediu? Você pediu no posto de saúde ou você pediu direto no presídio? No posto de saúde. Ele já tinha ido alguma vez no posto de saúde? Sim, esse meu cliente, ele tratava desde que ele tem 37 anos agora, e ele tratava desde que ele tinha 16 anos, inclusive com aquela utilização da bombinha. No presídio, existia a situação porque tinha que ter autorização para ele poder usar a bombinha, mas o presídio, do jeito que estava num entrave muito maior do que chegar lá no posto de saúde e pegar todas as vezes que ele foi. Então foi direto no posto de saúde, através da procuração foi direto no posto de saúde. Mas tem outros mecanismos, né? O próprio, se não tiver o posto de saúde, o prontuário, o presídio pode ser uma saída, porque para a pessoa poder usar um remédio lá dentro, ela tem que ter um receituário em algum momento. Então esse receituário, que vai ter o medicamento, que você pode pesquisar e descobrir para que ele serve, ele vai estar em poder do presídio de alguma forma, então você pode pedir lá, ou alegar para mãe, para avô, para sei lá quem for, para que, se não tiver um laudo, que seja uma receita médica. Se não tiver uma receita, que seja um comprovante de compra de remédio. Seja um comprovante de compra de remédio que tenha às vezes você consegue juntar o comprovante da compra do remédio da farmácia, por exemplo, com um comprovante do cartão de crédito, para você poder vincular as duas coisas e não ter nenhuma saída para o juízo. Mas qualquer coisa é importante. Se tem um caso de asma também, acho legal oficiar o presídio, para ver se você consegue esse documento de maneira rápida. Se não conseguir, você tem duas alternativas. Ou no teu próprio pedido, você mostra que você oficiou o presídio e que ele não deu a resposta ainda, e pede para o juiz oficiar, mesmo que seja juiz criminal. Tá, ó, eu já oficiei, não me mandaram, eu preciso fazer meu pedido, porque a situação dele é grave, então oficia você. Ou o que sobra seria ação civil cautelar de apresentação de documento, né? Exibição de documento, acho que não sei o nome exato da ação específica, mas é alguma coisa por aí que daria porque é uma medida urgente, né? Então daria para você também fazer esse pedido. Eu tinha visto um outro aqui que... lembrei. Uma dúvida comum também que surge muito. No caso de progressão de regime. Fiz o pedido para progressão de regime e o juiz negou. E aí, eu entro com HC ou entro com o mandado de segurança? Desculpa, com o agravo de execução. De execução. Você tem algum caso aí que você já fez? Cara, eu vou te ser bem sincero. A última vez que eu trabalhei com execução, dos meus 11 anos de profissão, já deve fazer uns 8 anos. A gente até conversou. Não gosto. A gente conversou disso ontem, que inclusive é uma das coisas legais para falar para quem está começando. Que execução penal é um campo muito bom e que não tem advogado atuando. A gente falou isso até ontem, que não tem um perfil que você possa procurar que fale exclusivamente de execução penal. Você não conhece um advogado especialista. Então você imagina isso. Por exemplo, eu sou especialista em execução penal. O Marlon tem diversos clientes. Quando o cliente dele chega na execução penal, é capaz de ele falar, Rodrigo, tá aqui, meu cliente, pega você agora ele, porque eu não faço execução penal, não entendo. Mas é exatamente isso que eu faço. E é um mundo completamente diferente do direito, assim. Eu vou falar na minha experiência na Defensoria Pública, até porque eu atuei em Três Lagoas, atuei uns 3 anos na execução penal também. Então eu peguei uma experiência legal lá. Funciona da seguinte forma, tá? Agravo de instrumento, quando você faz o agravo de instrumento, ele demora mais
para ser julgado pelo tribunal. O HC é muito mais rápido. Quando o seu HC chega lá, se for o caso do desembargador soltar, ele vai falar assim, olha, a via adequada é o agravo do instrumento, você não pode entrar, então não reconheço o seu HC, mas coloco ele de ofício em prisão domiciliar. Então a gente usa muito o HC, até como uma forma de ser mais rápido. Você faz os 2 pedidos, faz o HC, espera 1, 2 dias lá ver se sai liminar, e na sequência já faz o agravo, porque o agravo demora e demora mesmo. Então é muito mais rápido você conseguir um HC, mesmo que o desembargador te xingue lá e fale, olha, você sabe que não pode fazer assim? Fala, eu sei, mas é mais rápido, não tem como fazer. Então é um jeitinho, né? Vamos dizer assim. Sem falar que o HC pode movimentar o próprio agravo, né? Porque tu faz o HC, o agravo está parado, eles vão pedir informações, e no momento de pedir informações, pode ser que teu agravo tenha um andamento, ou positivo ou negativo, porque o juiz ele também não quer ficar tomando catracada de HC toda hora. Né? As dúvidas estão aparecendo aqui, a maioria é de execução penal. Por exemplo, vai progredir para o aberto meu cliente em julho ou junho, não sei. Posso pedir antecipação? Pode, tem um artigo específico da recomendação. Lembrando, a recomendação é recomendação. Ela não tem força de lei, não obriga o juiz, mas ela é um entendimento do STF, foi o Dias Toffoli, do CNJ, na verdade, mas foi o Dias Toffoli que assinou. Então, é o entendimento que vai dar lá em cima. E ele fala que pode sim ter essa progressão de regime, inclusive cita uma súmula vinculante, e essa súmula vinculante é aquela que fala o seguinte, ó, se o presídio não é adequado, você tem que progredir de regime. Ele cita essa súmula para fazer essa progressão antecipada de regime. Então pode pedir e provavelmente você vai conseguir nesse teu caso, porque a progressão está muito próxima. Deixa eu ver se eu acho mais alguma pergunta aqui, Marlon. Ou se quiser falar mais algum tema também? Acho que não sei. É melhor responder uma pergunta porque está quase acabando o nosso tempo. Né? Tá. Deixa eu liberar o comentário aqui, aí o pessoal coloca no comentário também. Aí dá para você ver aí. Ó, audiência de custódia tem uma pergunta bacana aqui. Opa. E quando eu coloco a pergunta... consegui. Aqui, ó, tem uma pergunta bacana aqui, ó. Audiência de custódia em caso de suspeita de contaminação pela Covid. Quais os prós e contras? Eu tenho uma posição bem em cima do muro disso, tá? Eu acho que, legalmente falando, não funciona. Não é que não funciona, seria ilegal essa supressão da audiência de custódia, não poderia ter acontecido agora. Eu entendo por que eles fizeram isso, mas acho que sempre tem que haver audiência de custódia. E aí você tem os 2 caminhos. Você tem a argumentação se você quer fazer audiência de custódia ou se você não quer. Então, por exemplo, o réu que vai chegar lá e ele não sabe conversar na frente do juiz, você sabe que ele vai tomar porrada quando ele chegar lá, quer dizer, ele vai falar um monte de besteira na frente do juiz ali, vai complicar o teu caso, você não queria que o juiz tivesse contato com ele nesse momento. Então você pede para não ser realizada a audiência, cita a recomendação. Agora você quer fazer porque o seu cliente foi torturado, você quer demonstrar as marcas. Você vai pedir, inclusive na recomendação, tem pontos que falam que tem que ser fotografado. Se você não fizer a audiência de custódia, o preso tem que ser fotografado de rosto e de corpo, para poder ver se tem alguma marca nele, para poder apresentar isso para o juiz. Então você tem as 2 saídas aí. Tem alguma pergunta aí, Mário? Você está vendo para você pegar aí? Não tá, a pergunta aqui não está aparecendo, está aparecendo Não só tá... comentários. os comentários aí. Como fazer um banco de decisões? Usa algum programa jurídico? Aqui não, aqui a gente está montando um drive agora, nessa época do coronavírus, entre os defensores. Quem consegue decisão, coloca lá com a indicação. Como nós somos aqui acho que mais de 200 e tantos defensores, eu não sei exatamente quantos são, então a gente tem defensores em praticamente todas as comarcas do estado e bastante na capital. Então a gente consegue ter um volume de decisão muito grande. Então a gente consegue fazer esse banco de maneira fácil. Por que não fazer audiência de custódia por vídeo? Então, o Pacto de São José da Costa Rica, ele proíbe, tá? Você fazer por videoconferência. O juiz tem que estar na presença física do réu, porque ele precisa ver se o réu está marcado, precisa ver se não tem ninguém fazendo pressão no preso e assim por diante. Então, legalmente falando, como o pacto foi aceito, né, como norma super legal, não se poderia não realizar a audiência de custódia. Até por isso que começou a se fazer. Mas... Aqui ela perguntou, se acabei de entrar com agravo, posso entrar com HC também? É melhor até que você entre com HC também, por aqueles motivos que a gente falou lá atrás, que pode movimentar o seu agravo e pode conseguir alguma coisa, mas além disso você tem mais um argumento no HC, né, que é a própria demora no julgamento do agravo. Uhum. Ó, tem uma pergunta bacana aqui. Principais medidas de atuar na execução penal, Rodrigo? Foi o que a gente falou no começo. Eu acho que para todo mundo que quiser atuar agora no criminal, é a melhor hora para você atuar, mesmo que você não saiba a parte criminal. Porque você vai precisar saber fazer, nesse exato momento, muito pouca coisa. Você vai precisar saber fazer um pedido de liberdade fundamentado, se você quiser trabalhar só com a situação do coronavírus ali.
no pré-processual, vamos dizer assim, no preso provisório, você vai precisar fazer o pedido de liberdade, revogação de preventiva e HC, que o fundamento é basicamente o mesmo. E na execução penal, você vai precisar fazer pedido de progressão de regime, que eu vou falar em uma das aulas, vai ser um pouquinho, não sei se a aula se é amanhã ou depois de amanhã, mas eu vou dar um modelo também para vocês disso. Olá pessoal, acabou aqui rapidinho, vou só chamar o Marlon também para a gente poder se despedir dele, para não atrasar bastante o que eu falei com ele, o meu combinado com ele também, né? Deixa eu só esperar ele entrar, já chamo ele aqui, aí pra gente poder encerrar aqui com uma ou duas perguntas aqui. Vamos ver se o Dr. Marlon tá aí de volta, eu já chamo ele. Bom, estava só terminando a nossa live aqui, respondendo as últimas perguntas que estavam aqui, e aí a gente vai caminhando também para o final. Deixa eu só esperar para reconectar. Vamos ver se já tem uma solicitação aqui, deixa eu ver se é ele. Tá aqui. Terminou nossa 1 hora já aqui de bate-papo. Falei que estava acabando. Eu olhei ali 10 horas, falei, vai acabar. Eu estava no meio do que eu estava falando, né? Só terminando, eu vou deixar você fazer suas considerações finais aí para a gente poder caminhar para o final. Então, na execução penal, você vai precisar saber fazer isso, tá? Progressão de regime, pedido de domiciliar. Basicamente, agora, o que você precisa saber dentro do direito criminal, o que está mais sendo volume de trabalho é isso. Pedido de liberdade, incluindo aí revogação da preventiva e assim por diante, habeas corpus e, na execução penal, o pedido de progressão de regime antecipado e domiciliar. As 4 peças que você vai ter que saber fazer dentro do direito criminal, nesse momento. Marlon, obrigado. Tá? Vou deixar você fazer suas considerações finais aí. Irmão, muito obrigado pelo convite. Se me permite, só uma menina fez uma pergunta aqui, Claro, um pouquinho antes da gente sair. Ela perguntou se eu tinha algum roteiro de atendimento. Por acaso, inclusive, no meu Instagram, o último vídeo que tem no meu IGTV é uma live que eu fiz falando sobre todo o roteiro de atendimento. Então, Marlon Ricardo Criminalista, uma live de 1 hora lá, que dá para você assistir, aproveitar esse momento que está todo mundo em casa e conseguir extrair mais algum conteúdo. Muito obrigado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar esse teu vídeo aqui no Stories. Aí o pessoal pode ir lá e achar mais fácil. Ótimo, agradeço. Muito obrigado pelo convite, cara, muito obrigado de coração, me senti muito honrado com o seu convite. Eu fico muito grato pela sua amizade, pela sua parceria, pela sua confiança. Estamos juntos aí há longos anos, desde que você estava em Três Lagoas, depois você acabou vindo para Campo Grande. Então, você é um amigo querido, uma pessoa que eu considero muito obrigado mesmo. Espero que tenha atendido as expectativas de todo mundo que estava por aqui. Muito obrigado pela atenção de todo mundo que estava por aqui e eu permaneço à disposição de todos sempre que precisarem. Maravilha, brigadão, Marlon. Vou tirar aqui para você poder sair e voltar para sua casa, que já tá tarde, né? Beleza, meu Grande irmão. abraço, brigadão, boa noite. Viu? Valeu. Tchau. Até. Bom, queria agradecer muito ao professor Marlon aqui por ter acompanhado a gente nessa 1 hora de bate-papo. A nossa ideia aqui é justamente essa, tá? Trazer os professores aqui, o Marlon é professor há muito tempo também de direito criminal, ele dá aula aqui nas faculdades de Campo Grande e também atua no direito criminal há muito tempo e a gente se conhece já dos canais de YouTube desde 2011, como a gente falou, né? Então, a ideia é trazer essa experiência, como é que está sendo a atuação do advogado criminalista nesse momento, tá? E eu achei muito bacana essa parte dele de organização do escritório e assim por diante. Vamos fazer o seguinte combinado, pessoal. Amanhã a gente tem mais uma live. Amanhã a gente vai conversar com o Dr. Tiago Bunin. Tá? A gente vai falar sobre a atuação nos tribunais, tá? Como é que faz a sustentação oral, como é que foi os pedidos dele para fazer as sustentações orais dele, como é que está sendo as decisões dele, tá? Ele tem casos bem bacanas para poder comentar com a gente. Eu respondo mais 2 perguntas e encerro aqui a live com vocês em respeito às 200 pessoas aí que continuaram, que reentraram novamente aqui, tá? Então coloquem aí nos comentários, vou olhar se tem alguma pergunta aqui também nas caixinhas, e aí eu respondo 2 perguntas. Tem modelo de peça como conseguir? Essa não vale, mas eu vou responder aqui para vocês, tá? Tem modelo de peça? Tem, tá? No workshop advogandonacrise.com.br. A gente está ensinando lá as resoluções, as teses que estão surgindo. Eu estou responsável pela parte criminal, por conta da minha atuação criminal na defensoria. A gente tem o professor Alessandro falando da parte civil, o professor Boris falando da parte trabalhista e o professor José de Andrade também fazendo os comentários sobre todas as áreas ali. Então, o workshop está bem bacana e lá eu disponibilizei hoje um pedido de liberdade para quem quiser pegar os pedidos que eu estou usando aqui na defensoria, como eu falei, um pedido mais genérico, tá? Pedido, deixa eu ver aqui uma pergunta. Pedido de BI, eu não entendi o que é o BI. Para progressão antecipada obrigatório, eu não entendi o que é o BL ali que você colocou, tá?
Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Aqui, ó, essa pergunta é bacana. Conseguir uma declaração do médico pontuando as doenças, será que pode servir? Com certeza pode, tá? É isso que você precisa. Se você conseguir falar com o médico do teu cliente e ele atestar que esse cliente tem problema respiratório, pode ser asma, bronquite, tuberculose, tem várias doenças que estão, inclusive, na resolução, tá? Eu falei isso na aula de hoje, eu coloquei o considerando que tem o que a resolução, a recomendação, desculpa, fala sobre isso. Então, com certeza pode ajudar. B é o boletim informativo. Ah, tá. Deixa eu ver então, de novo essa pergunta aqui. Boletim informativo de pena. Tem que anexar o boletim informativo de pena. Então, aqui no estado, a gente junta o cálculo de pena mesmo, tá? Não sei se o boletim informativo é a mesma coisa, eu conheço como cálculo de pena. E aí, a gente junta esse cálculo de pena e faz o pedido de progressão de regime. Como o meu é violência doméstica, o nosso pedido é muito mais porque assim, as penas são muito mais rápidas, sabe? Tipo, é muito mais tranquilo. Esse pedido que eu tô falando foi numa atuação em São Gabriel do Oeste, tá? Que teve essa presa que ela progrediu com progressão para 2022 e ela conseguiu agora. Se for nesse sentido, eu acho legal juntar para você mostrar para o juiz. Depende como que é também a sua comarca, tá? Se é processo físico ou não. E aí vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Qual a fundamentação para filho maior de 12 anos em pedido de domiciliar? Paty, tenho a seguinte fundamentação. Legal sua pergunta, tá? Eu falo isso na aula de hoje, lá do workshop também. Lá vai ter mais explicadinho, mas eu vou resumir aqui para você poder entender. A recomendação, ela fala o seguinte: se for mãe, você já pode fazer pedido. Não importa se tem filho menor ou não. A resolução só fala mãe. Ela não colocou o filho menor. O que ela coloca é ou pessoa com filho menor, tá? Ou pessoa com filho menor. Então, essa ideia de qualquer pessoa, pode ser pai, pode ser mãe, que tenha filho menor de 12 anos. Então, vamos supor que você tem uma mãe que tem filho menor de 12 anos e que seja dependente. Aí você vai precisar juntar algum tipo de prova de que aquela criança é dependente da mãe. Por exemplo, olha, o pai paga pensão, a criança está ficando com uma tia porque a mãe não está conseguindo cuidar agora. Mas você tem que conseguir alguma declaração de que aquela criança morava com essa mãe. Por exemplo, quem matriculou ela na escola, quem matriculou essa criança, por exemplo, numa creche, quem que levava ela no médico, algum documento para você poder demonstrar, nem que seja um depoimento de uma vizinha, que era aquela mãe que cuidava, tá? Esse depoimento você pode... o duro é que hoje em dia, não sei se vai conseguir num cartório para registrar isso, eu não sei se o cartório está funcionando ou não. Antigamente eu ia falar para você, vai num cartório, faz o depoimento dela ali. Mas se não for possível, pede para ela assinar, escreve todo o depoimento dela, pede para ela assinar junta e fala que se o juiz quiser ouvir a testemunha, você pode ouvir. Deixa eu escolher mais uma pergunta aqui, para a gente poder encerrar hoje, que eu sei que também está 11 horas da noite aqui já. Professor, no caso de execução provisória, o pedido é para o juiz da execução ou do processo? Essa é uma dúvida também bem comum, bem legal essa dúvida sua. E funciona assim, ó, como eu faço, né? Se já tem uma execução provisória andando, eu faço na execução provisória. Se ela já está construída, já tem a guia provisória ali bonitinha, com o número tudo certinho, eu faço pedido na guia provisória. Se não tem a execução provisória ainda, eu faço para o juiz normal, para o juiz da primeira vara, né? Para o juiz da vara normal. Ou tem um caso que fica no meio termo, que a gente falou, eu acho que a gente pode encerrar, eu vou encerrar o workshop com essa dica que vai ser fantástica para todo mundo que ficou aí, tenho certeza que vocês vão gostar. Como acesso ao workshop? É só digitar advogandonacrise.com.br, tá? Só digitar isso, advogandonacrise.com.br, você vai entrar. Vamos lá então para a dica final aqui, que eu quero dar para vocês. Olha, eu tenho um caso, vamos supor, que meu cliente ele tem um mandado de prisão expedido contra ele, só que esse processo já transitou em julgado, esse mandado de prisão é para que ele começasse a cumprir pena no fechado, ou no semiaberto, por exemplo, melhor, vamos falar no semiaberto que fica mais claro o exemplo, tá? Então, saiu o mandado de prisão para o meu cliente, nesse momento aqui do coronavírus, e ele vai ter que entrar no fechado, no semiaberto. O que acontece nesse caso? Se ele cumprir o mandado de prisão, ele vai primeiro para o fechado, até fazer a readequação da pena dele. Então ele vai ficar um tempo lá no fechado. O que eu estou sugerindo para as pessoas fazerem? O que a gente está fazendo de pedido aqui? A gente faz o seguinte pedido. Olha, eu faço uma peça para o juiz, pedindo para ser recolhido aquele mandado de prisão, falando que o réu vai se apresentar, informar o endereço e já peço o pedido de prisão domiciliar dele, né? Que seja cumprido diretamente o pedido de prisão domiciliar. E você vai explicar. Por que eu estou fazendo esse pedido? Porque se o meu réu for para o fechado, ele vai correr o risco de contrair a doença lá dentro, sendo que ele não precisa cumprir no fechado e o semiaberto, segundo a recomendação, o semiaberto, as pessoas que estão no semiaberto podem ir para o regime domiciliar.
Então, basicamente, você vai ter que colocar isso na sua peça, tá? Mas você vai fazer esse pedido para o juiz. É como se você fizesse um pedido de revogação da prisão. Você até pode chamar assim seu pedido, não tem problema nenhum. Pedido de revogação de prisão com colocação em regime domiciliar. E aí você faz os fundamentos que são exatamente esses, tá? Você vai explicar da sua maneira para o juiz o seguinte: doutor, se o meu cliente for preso agora, ele vai ter que primeiro ir para o regime fechado para depois ser colocado no semiaberto e aí provavelmente ele vai para o domiciliar. E como a gente está nesse momento de pandemia, eu quero evitar esse contato com ele, sair de vinda dele dentro do presídio. E aí você pode até usar a sugestão do Marlon, que eu achei bacana, até para não comprometer as pessoas que estão dentro do presídio, os agentes e tudo mais. Assim requer que seja revogado o mandado de prisão e que seja colocado ele em regime domiciliar e ele vai vir aqui e vai apresentar, vai falar o endereço dele certinho, ele se compromete aí em cartório ou então ser intimado pelo oficial de justiça para poder começar a cumprir o domiciliar. Provavelmente esse pedido tem muita chance de dar certo, tá? Claro que depende do juiz aí. Pessoal, amanhã a gente tem mais, tá? A gente vai continuar amanhã com as lives. Quem eu não conseguir responder hoje, entra amanhã, que amanhã a gente continua respondendo. O workshop é o Advogando na Crise, tá? Só você colocar isso, Advogando na Crise, você vai conseguir acessar as aulas. As aulas, assim, uma enxurrada de conteúdo mesmo, tá? A primeira aula tem 1h30, mas é 1h30 de conteúdo. A segunda aula tem 1 hora de conteúdo, fora as lives. A gente tá fazendo 3 lives por dia. Ontem foram 2 horas direto. Eu fiz 1h30 aqui com o Dr. Fabiano. Tá no YouTube, no meu YouTube aí. Eu vou deixar o link para vocês no Stories. Hoje foi mais 3 horas de live. 1 hora com o Dr. Alessandro, 1 hora com o Dr. José e agora 1 hora comigo. E amanhã a gente vai falar esse tema, então, que é a atuação nos tribunais, beleza? Pessoal, obrigado por vocês terem ficado até aqui. Obrigado mesmo, tá? Obrigado ao professor Marlon também por ter comparecido hoje. E amanhã a gente se vê de novo nesse mesmo horário, tá? 10 horas da noite, horário de Brasília. Grande abraço!